Olá pessoal, eu me chamo Lucas Umbelino e hoje nós vamos falar sobre a Lua na casa 6 ou Chandra em Shatrubhava. E o que acontece quando você tem a Lua aqui? Em primeiro lugar, o que é a Lua? A Lua é a sua mãe, a relação com a mãe, o que você precisa receber para se sentir nutrido, para se sentir em paz, para se sentir em harmonia. É a sua mente, sua psique. O que é a casa 6? A casa 6 tem associação com a sua saúde, um serviço, animais domésticos, inimigos e doenças. E o que acontece quando você tem a Lua aqui? Bem, no meu mapa vai estar indicado assim, tá ok? Se você tem a Lua aqui, eu não vou mentir para você. Astrologicamente falando, esse é um dos posicionamentos mais difíceis, se não o mais difícil para a Lua. Eu acredito que mais até do que na casa 8. Mas vamos entender isso. A casa 6 ela é uma casa de escravidão, de sucerania e vassalagem. Então, mesmo antes de você nascer, você pode ter sentido a sua mãe, né? Talvez analisando o histórico de vida dela, quando criança, ela pode ter sido maltratada, tá? Ela pode às vezes ter passado por altos e baixos na relação com a família dela, ou às vezes com a condição doméstica, e começado a trabalhar cedo, né? Começado a pegar no batente cedo, né? Então, quando ela cresce, ela, na melhor das hipóteses, ela pode entrar para a área médica, porque a casa 6 tem associação com médicos, é uma casa de cura. Ela pode ser pediatra, enfermeira, terapeuta, ou ela pode ir para uma área com mais associação com o planeta Marte, né? A mãe pode servir nas Forças Armadas ou ser policial, porque a casa 6 é a casa onde Marte ganha força. Marte é o planeta da guerra, um planeta bélico de conflitos, então ele é um karka, ele produz originalmente os significados originais dessa casa, assim como Saturno, né, que é um planeta de servidão. Marte e Saturno são karka para a casa 6. Então, na pior das hipóteses, né, se a Lua estiver debilitada na casa 6, ou se você tiver um planeta difícil como Saturno na casa 4, você pode às vezes sentir a sua mãe como desgastada devido às condições de trabalho. Ela pode trabalhar demais, ela pode passar mais tempo fora do que dentro, né? Esse é um aspecto típico de pai e mãe que tem conflitos. Lógico que há exceções, né? Dependendo do estado cósmico do seu Sol, seus pais podem ser casados, mas se você tiver um Sol difícil no seu mapa, né? Por exemplo, Sol na casa 4, esses são indicadores de divórcio. Então, normalmente a mãe toma conta da estrutura doméstica, né, e vai para o mercado de trabalho, então ela fica com todo o peso da responsabilidade nas costas. Então, de tempos em tempos, você pode sentir ela como desgastada, né, e desenvolver certos problemas psicossomáticos, como excesso de estresse, ou às vezes ataques de pânico, né, ou algum problema mais fisiológico, problemas que mulheres normalmente desenvolvem depois da menopausa. E então ela pode se afastar, né, entrar de licença, ou às vezes aposentar mais cedo e jogar, né, transferir a responsabilidade de tudo para você. Então você às vezes pode também começar a pegar no batente um pouco cedo, né, fazer as obrigações, limpar a casa, e você pode sentir que a mãe às vezes ela até te escraviza, né, te explora. Às vezes você pode sentir ela um pouco fria e distante quando você tem algum problema de saúde, né, quando você tem
alguma oscilação psicológica. Às vezes você pode sentir que ela faz vista grossa para isso, que ela não reconhece os seus esforços, que ela não reconhece o suor do seu trabalho, tá certo? Em mapas de homens isso pode ser um pouco mais difícil, a lua em Shatrubhava, porque os homens eles podem tender a ter uma relação conflituosa com a mãe, né? Podem ter várias brigas que eventualmente ele se separa, né? Ele sai da casa da mãe, entendeu? Vai morar só, vai seguir a própria vida e guarda muita mágoa da mãe. Mulheres também podem ter uma relação conflituosa com a mãe. Eu já atendi uma pessoa, né, que na verdade algumas pessoas com a lua na casa 6, que a mãe às vezes batia, né, às vezes a mãe castigava severamente, que tem associação com Saturno, né? Saturno é o planeta dos castigos. Você pode sentir também que tem um forte apego aos tios e tias maternos, né? Porque se a casa 4 é a casa da mãe, conte 3 casas, 1, 2, 3, a casa 6 são os parentes da sua mãe. Então você pode sentir uma afinidade para com eles, mas ao mesmo tempo eles podem ser traíras, tá? Eles podem de tempos em tempos te decepcionar ou às vezes te apunhalar pelas costas. Esse posicionamento ele é particularmente difícil para você cultivar a felicidade interior. Ele é um desses posicionamentos que vão te desafiar numa perspectiva material, pragmática, racional, né? Porque talvez nessa perspectiva você não encontre essa paz que a lua tanto precisa, porque como eu te falei, a casa 6 é uma casa de conflitos, então a lua ela meio que se alimenta de situações conflituosas, isso não é bom para a lua. A mesma coisa pessoas com lua na casa 8, são 2 casas bélicas, então isso não é bom para a lua. Essas pessoas tendem a ter mais problemas de saúde. Então assim, toma cuidado com isso. Pessoas com lua na casa 6, elas podem ter um sistema digestivo mais delicado e às vezes uma disposição a compensar certas frustrações em alimentos e comer todo quanto é tipo de alimento, né? Assim, desde fast food, refrigerante, cerveja, alimentos muito gasosos, com corante químico, entendeu? Se você tem a Vênus na 6 aqui junto com a Lua, você pode ter uma disposição também a comer mais açúcar, né? Esse é um karka para diabetes. Então assim, toma cuidado com isso. Se você tem a Lua aqui, eu aconselho fortemente você a fazer um exame para detectar quais tipos de alimentos que você tem alergia. Você pode às vezes ter intolerância à lactose e não sabe, né? Mas o corpo sente. Intolerância a glúten, intolerância a frutos do mar. Então assim, procura ir atrás disso e pessoas com a lua na 6 precisam fazer uma revolução na dieta, uma revolução para o bem, né? Assim, cortar esses alimentos, cortar refrigerante, cortar fritura, cortar fast food, porque você pode ter uma tendência a desenvolver sobrepeso, né? São pessoas que às vezes têm uma oscilação de peso, né? E podem desenvolver problemas cardiovasculares relacionados a isso, tá? Se você tem um parceiro ou uma parceira com lua na casa 6, toma cuidado com o que ele coloca na boca, né? Essas pessoas podem desenvolver problemas com o corpo, né? Porque se você contar 8 casas a partir da casa 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você estaciona no ascendente. O ascendente é o seu corpo, é a sua vitalidade. Então você pode passar por cataclismas na saúde, né? A não ser que tenha um planeta segurando aqui, né? Como Júpiter no ascendente, que tende a dar uma boa saúde, mas certamente não ajuda muito na questão do sobrepeso, tá certo? Homens com esse posicionamento, toma cuidado com a questão de você guardar muita bagagem
tóxica, né? Porque a casa 6 é uma casa de lixo kármico, de más ações que você traz do passado, que você traz de outras encarnações, às vezes você vem depurar esses karmas aqui. A mesma coisa, mulheres. Você pode querer ter uma confirmação dessas informações analisando o Devadamsha, que é o mapa divisional D12, que fala da sua última vida. Então, se a lua estiver debilitada lá, às vezes você tem a lua na casa 6 no Devadamsha, isso é Vargotama, é o maior indicativo de que você traz questões kármicas com a sua mãe, tá certo? Isso pode ser uma coisa, inclusive, da linhagem feminina, né? Porque se você tem, por exemplo, um planeta maléfico na casa 9, a casa 6 é o posicionamento original da Lua no seu mapa. Conte 4 casas. 1, 2, 3, 4. No caso de pessoa com a Lua na casa 6. Especificamente no caso de pessoas com a Lua na casa 6. A casa 9 vai ser a casa da avó. Então, se você tem, sei lá, Saturno na casa 9, você pode também ter uma dificuldade de lidar com a sua avó. A mesma coisa, um planeta maléfico na casa 12, porque se você contar 4 casas, 1, 2, 3, 4, a casa 12 vai se tornar a casa da mãe da sua avó, então vai ser a casa da sua bisavó. Repetindo, casa 6, Lua aqui vai ser a sua mãe. A casa 9, a mãe da sua mãe. A casa 12, a casa da mãe da sua avó. Especificamente para quem tem Lua na casa 6. Esse raciocínio não vai se aplicar ao mapas de pessoas com a Lua em outras casas, tá ok? Se tiver planetas benéficos, isso pode ser suavizado, entende? Então, às vezes você traz uma questão tóxica com a linhagem feminina. Então, se você tiver filhos, procura quebrar essa samsara, procura perdoar a sua mãe pelo que ela tenha feito para você, procura deixar as mágoas passarem, porque você se liberta disso, você não pode se deixar ficar escravizado por esse karma. É um dos princípios da meditação, é você deixar o karma gastar e simplesmente conquistar libertação. A Lua na casa 6 envia um drishti para a casa 12, ela envia um olhar para a casa 12, que é a casa, né, da libertação de karmas, a libertação de você deixar, jogar na privada e dar descarga de todas essas más ações que você traz. Então aprenda a perdoar, entende? Homens com a Lua na casa 6, eles podem ter bastante dificuldade de lidar com mulheres em geral, não só com a mãe e com a avó. Eu não vejo tanto isso em mapa de mulheres com a Lua na casa 6, eu vejo mais esse mapa de homens. Então, se você é um homem que está assistindo esse vídeo, toma cuidado com isso. Não, procura encontrar um limite na maneira que você às vezes serve as pessoas, tá certo? Não deixa as pessoas pisarem tanto em você. Quem tem a Lua em uma casa do Stana pode às vezes se submeter muito em relações tóxicas, né? Em que às vezes você dá mais do que recebe. Isso não é bom, isso acumula às vezes certas frustrações. Toma cuidado com isso. Esse é um cara que é típico de pessoas que às vezes podem optar pelo celibato. Por quê? Porque se você contar 7 casas a partir da casa 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você estaciona na casa 12, que é a casa justamente que separa você do mundo material. Então às vezes você pode se separar da ideia do casamento, né? Ficar solteiro. Ou às vezes você pode se relacionar com uma pessoa estilo casa 12, uma pessoa que precise de ajuda, que às vezes esteja incapacitada de trabalhar por alguma questão subjetiva dela, ou às vezes você pode se apaixonar por uma pessoa que trabalhe com cura, e inclusive com cura espiritual. Isso é muito comum, tá certo? Você pode sentir também que tem dificuldade, às vezes, em manter uma estabilidade nos seus ganhos, né? Nos seus ganhos salariais, porque se você contar 6 casas a partir da 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você estaciona na casa 11. A casa 11 é a casa do seu salário, né? Porque é a segunda casa contada a partir da 10. Então você pode, às vezes, sentir que ganhar um salário
estável, que isso te escraviza, né? E às vezes você pode sentir que a mãe não te reconhece e aponta o dedo na sua cara dizendo que você não tem capacidade disso. Então, assim, desapega de tudo isso. Quem tem a lua na casa 6 precisa fortemente se espiritualizar. Porque às vezes você pode sentir que o mundo material, o mundo racional, ele te decepciona, né? Então, esse olhar que a lua envia para a casa 12, às vezes se espiritualizar e não contar tanto com ganhos materiais, mas obviamente que uma pessoa com lua na casa 6, ela pode sim fazer dinheiro, ela pode ser rica, né? Ainda mais se tem um Saturno forte, né? Você tem Saturno em Libra na casa 7, isso pode ser alterado, você precisa analisar o seu mapa de maneira holística, tá certo? Se você tem Júpiter na casa 4, né, esse é um posicionamento que certamente compensa às vezes os altos e baixos que você pode ter nas suas relações interpessoais, mas mesmo assim Júpiter ali ajuda você a encontrar essa paz interior que a lua às vezes na casa 6 as pessoas têm dificuldade, tá certo? Por último, pra gente fechar, você pode muito bem trabalhar em profissões que requeiram cuidar das outras pessoas, como médico, pediatra, ou mesmo veterinário, né? Você pode ter um apego com animais domésticos, porque a casa 6 é a casa dos pets, então assim, cuidar de animais, ou às vezes trabalhar com serviço social, né? Com pessoas que não têm, às vezes, o que comer, né? Pessoas que passam por situações duras e extremas. Eu já vi pessoas com a lua na casa 6 roubarem de casa, entre aspas, né? Roubarem de casa para dar às vezes para pessoas necessitadas na rua. E a mãe às vezes fica com raiva e fala assim, você tá roubando a comida daqui de casa, não é pra fazer isso. Mas você não faz isso por mal, às vezes é porque você quer ajudar as pessoas e você sente necessidade disso. Então você ganha a sua paz de espírito quando você tá ajudando para pessoas que às vezes têm menos amor do que você, tá certo? Bem pessoal, essa foi a minha análise sobre a lua na casa 6. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever aí embaixo, não deixe de dar um joinha no vídeo. E como sempre eu posto vídeo sobre astrologia praticamente todo dia, então esteja ligado. Como sempre, nos vemos na próxima. Falou!